Você e eu seguimos juntos por aqui então pela próxima meia hora com as principais notícias da região do Vale do Paraíba e, claro, a prestação de serviço, marca registrada do Grupo Bandivale. O WhatsApp já está liberado para sua participação, 997 16 80 21. Você confere na tela agora imagens ao vivo de São José dos Campos, sede do Grupo Bandivale, 23 graus neste momento na cidade. Vamos juntos, Band Cidade está só começando. Band Cidade hoje começa falando de economia, porque o setor de mercados e supermercados é o que mais contrata em toda a nossa região, porém empresários têm relatado dificuldade em achar profissionais qualificados. Algumas cidades aqui do Vale têm apostado em cursos de capacitação gratuitos para incentivar principalmente os mais jovens a entrarem no mercado de trabalho. O setor de supermercados enfrenta dificuldades para contratar profissionais qualificados. No Brasil, são cerca de 350 mil vagas abertas, mas muitas não são preenchidas. Na nossa região, a estimativa é de 1.900 oportunidades disponíveis, principalmente para funções como repositor e empacotador. O setor ele tem adotado ações concretas no sentido de treinar e preparar essa mão de obra. Segundo a Associação Paulista de Supermercados, muitos jovens têm preferido ocupações informais e mais flexíveis, como trabalhos por aplicativo. Para tentar reverter esse cenário, o setor tem apostado na diversificação da mão de obra e defendendo formatos mais flexíveis, como o contrato de trabalho por hora. A associação ela atua por diferentes frentes. Por um lado, ela fomenta e estimula, junto com os entes públicos e órgãos públicos, a promoção de feirões de emprego para a contratação de mais mão de obra e, por outro lado, contribui com aquele supermercadista que contratou alguém que não tem formação. Qualificação não exige muito, mas ainda está difícil para a gente poder conseguir essa mão de obra para trabalho. A gente dá oportunidade de vagas melhores para os funcionários que já trabalham comigo, então eu tento puxar eles para outras vagas para remunerar eles um pouquinho melhor. Enquanto as empresas lutam para contratar, a cidade oferece capacitação. As escolas do trabalho de Taubaté contam com cursos gratuitos. São 10 mil alunos por ano e índice de aprovação de 98%. A ideia é formar profissionais mais preparados para setores que ainda têm pouca valorização, mas muita demanda. Ela atende a comunidade de acordo com a demanda e necessidade do comércio local, da indústria. O empresário vindo até a gente para fazer esse alinhamento, nós podemos inclusive modelar o curso para atender as necessidades da empresa. A gente segue falando de Taubaté porque a Prefeitura encaminhou hoje à Câmara um projeto de lei que regulamenta a taxa da coleta de lixo. De acordo com o texto, o valor será calculado com base no custo anual do serviço e também na área construída do imóvel. Terrenos sem construção pagarão menos. A finalidade do imóvel também vai influenciar no valor final da taxa. Famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no Cadastro Único serão isentas do pagamento dessa taxa. A arrecadação, segundo o projeto, será destinada à limpeza urbana. Também foi protocolado hoje na Câmara de Vereadores um projeto que atualiza a base para o cálculo do IPTU. Segundo a Prefeitura, essas alterações corrigem distorções e ajustam os valores ao mercado imobiliário. O texto limita a 20% o reajuste anual. Ambos os projetos precisam tramitar nas comissões da Câmara de Vereadores, passar por aprovação, o que ainda não tem uma data para acontecer. Não há previsão para que esses projetos sejam votados e discutidos na Câmara de Taubaté. E em São José dos Campos, a Justiça manteve uma condenação contra a Prefeitura. O município terá que pagar R$ 4.400.000 à construtora responsável pela obra da Ponte Estaiada. A empresa alegou prejuízos na execução da obra. A entrega teve um atraso de 8 meses. O custo total passou de 48 para 61 milhões de reais. A Prefeitura disse que não foi intimada ainda sobre essa decisão e que assim que for intimada vai avaliar aí as medidas cabíveis a esse caso.
Destaques do plantão policial: um motorista de aplicativo foi vítima de uma tentativa de sequestro em São José dos Campos. Caso que aconteceu nesse final de semana no bairro Vista Verde, na zona leste da cidade. Nessas imagens que você confere agora na sua tela, é possível ver a abordagem. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos, 3 adolescentes, pediram uma corrida por aplicativo e durante o trajeto anunciaram o roubo, mantendo o motorista sob ameaça. A vítima conseguiu se desvencilhar dos criminosos e eles fugiram logo em seguida. No mesmo dia, durante um patrulhamento, um dos adolescentes envolvidos nesse crime foi detido pela Polícia Militar no bairro Jardim São José. Com ele foram encontrados 2 celulares que pertenciam à vítima. O acusado permaneceu detido e a Polícia Civil segue investigando o caso. Hoje aconteceu mais uma reunião da Tríplice Divisa. Representantes das polícias dos estados de São Paulo, Rio e Minas estiveram juntos na sede da Polícia Militar aqui em São José dos Campos para discutir estratégias para o combate ao crime organizado. Forças de segurança de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reuniram hoje em São José dos Campos. O encontro foi realizado no Copom do CPI-1, Comando da Polícia Militar em nossa região. O foco: discutir estratégias para combater a criminalidade nas fronteiras estaduais. Estamos aqui nessa reunião com as polícias militares e civis, do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo e o Ministério Público, justamente para o planejamento de operações conjuntas, com a transmissão em tempo real de informações e também a inteligência criminal conduzindo o efetivo policial para onde e quando precisa. E esse trabalho vai focar em capturar indivíduos envolvidos com a criminalidade e causar a sensação de segurança para a população de uma forma geral, buscando sempre a integração, a cooperação entre as polícias, e quem ganha com isso é a sociedade. E a reunião entre os coronéis e representantes dos estados foi realizada de portas fechadas. Temas sigilosos foram discutidos nesta reunião. Objetivo: aumentar a sensação de segurança entre os estados. Enquanto extremamente importante, mostrando essa força da segurança pública no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, as forças de segurança aqui presentes, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público aqui representado pelo GAECO, Então, esta presença aqui, não só da parte de inteligência, da parte operacional, nós verificamos as situações que precisam ser combatidas, serão combatidas a partir de agora, com esse planejamento estratégico operacional, para que a gente possa produzir, levando para a população a percepção de segurança, tentando extinguir algumas ações criminosas aqui na nossa região e com isso daí fortalecendo a segurança pública e levando para a população na ponta da linha a segurança tão importante. E o governo do estado de São Paulo foi condenado a indenizar em R$900 mil por danos morais a família de um morador de São José dos Campos, Vinícius David de Souza, conhecido como Tubarão. Ele foi morto durante uma ação policial em 2021. A abordagem ocorreu logo após ele participar a um assalto a um mercadinho. Durante a fuga, Vinícius foi atingido por tiros de policiais. A justiça considerou que ele já tinha se rendido e foi morto injustamente. Depois da morte, protestos foram realizados na comunidade Santa Cruz, região central de São José dos Campos. Carros foram incendiados e a avenida conhecida como Fundo do Vale foi interditada. O governo do estado afirma que ainda não foi notificado dessa decisão. E uma pessoa foi resgatada pelo SAMU depois de ficar ferida em um acidente envolvendo 2 carros na Avenida Andrômeda. Caso que aconteceu hoje em São José dos Campos, a colisão aconteceu por volta das 9 horas da manhã. A avenida ficou parcialmente interditada. Um motoboy bateu contra a traseira de um ônibus circular na tarde de hoje, na Avenida Jorge Eastman, na zona sul de São José dos Campos. O motorista ficou preso entre o veículo e a moto. O Corpo de Bombeiros realizou a retirada da vítima do local e ele foi levado para o pronto-socorro da Vila Industrial. O tráfego na avenida ficou interrompido, mas já foi normalizado, segundo a Prefeitura. E a Prefeitura de São José dos Campos divulgou hoje a programação da FLIM, a Festa Litero-Musical, que acontece no Vicentino Aranha do dia 28 ao dia 30 de novembro.
A nova programação conta com mesas literárias, lançamentos de livros de escritores locais, oficina de escrita criativa, sarau, intervenções artísticas, atividades infantis e área gastronômica. O tema da feira será Voam as Palavras no Parque das Letras. A FLIM também vai incluir as atividades da Semana Cassiano Ricardo, realizada pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O show de abertura na noite de sexta-feira será às 19h30, com o cantor Silvério Pereira interpretando canções do Belchior. No sábado, às 10 da manhã, a primeira mesa literária, O Sentido das Palavras que Incluem, contará com a presença da finalista do Prêmio Jabuti, a Jo Freitas. O evento, que aconteceria no mês de outubro, foi adiado após o cancelamento da participação de diversos convidados. Isso aconteceu após a retirada da jornalista Mili Lacombe da programação, decisão do prefeito Anderson Farias. O veto à presença dela fez com que diversos outros convidados também cancelassem a participação na feira. 7 horas da noite, vamos à nossa conexão ao vivo com a rádio Band Vale FM, acompanhar a situação de momento das rodovias que cortam a nossa região. Quem traz as informações é ele, Vande Venino, nosso repórter das estradas. Tudo bem, Vande? Muito boa noite para você. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Olha, ponto bastante complicado pela rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, pista expressa, sentido Rio de Janeiro. Tem lentidão em pontos congestionados do quilômetro 148 ao 145, do ponto em que a via Cambuí passa ali sobre a Dutra. Ainda pelo sentido Rio de Janeiro, da rodovia Presidente Dutra, temos congestionamento pela pista expressa do quilômetro 116, saída de acesso para Carvalho Pinto, ao quilômetro 108 em Taubaté, devido ao excesso de veículos. Já no sentido São Paulo da rodovia Presidente Dutra, trânsito carregado na aproximação ali ao quilômetro 145, saída de acesso da Dutra para a região dos Jardins Mênia, por alto fluxo de veículos, pista marginal. Pela rodovia Ayrton Senna, o motorista encontra trânsito intenso, sentido interior, quilômetro 23 ao quilômetro 27, essa lentidão com pontos congestionados se deve ao excesso de veículos. Pela rodovia dos Tamoios, tempo parcialmente nublado, trânsito livre em ambos os sentidos, sem acidentes. O motorista encontra pontos isolados com neblina no trecho de Planalto, Serra Antiga sentido litoral e Serra Nova sentido São José dos Campos. O motorista deve seguir com muita cautela pela SP-99, a rodovia dos Tamoios. E a travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando agora com 3 embarcações, 30 minutos de espera para ambos os sentidos e momentaneamente caminhões não estão sendo transportados. Eu volto com você, Lucas. Valeu demais, Vande. Obrigado pelas suas informações. E você que vai pegar a estrada, sintonize 102,9, a rádio do Repórter das Estradas. Informação em tempo real sobre o trânsito aqui na nossa região. Momento de interação aqui no Band Cidade, segunda edição. Você já mandou a sua mensagem? 997 16 80 21. Vamos ver quem está participando comigo nessa noite. O Flávio de Taubaté. Boa noite, parabéns pelo programa, um ótimo jornal, não perca um dia. Valeu demais, Flávio, obrigado pela sua audiência. O Júnior Araújo, também de Taubaté. Boa noite, estou aqui em casa, todos acompanhando vocês todos os dias. Parabéns pela seriedade. Mando um abraço para minha mãe Gisele, para o meu primo Rafael. Estamos ligados em vocês. Um abraço para vocês, então. Obrigado pela audiência de todos os dias aqui no Band Cidade. O João Marcondes, da minha terra, Pindamonhangaba. Boa noite, em Pinda tá chovendo. Bom trabalho a todos, parabéns pelo excelente jornal. Valeu demais, João Marcondes. Daqui a pouquinho, previsão do tempo também aqui no Band Cidade. Vamos à primeira parada então no Band Cidade nesta terça-feira. Na tela, imagens ao vivo de Campos do Jordão, 17 graus na cidade mais alta do Brasil. Já já a previsão do tempo para toda a região. Agora 7h03, a gente volta já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado.
Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável, principalmente os mais naturais. Eu sempre coloco na dieta dos meus clientes, pois ajuda no emagrecimento, na saúde dos ossos, no equilíbrio do intestino. Além de ser rico em proteínas e em cálcio, ou seja, muitos benefícios do leite. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático, na quantidade ideal para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Vale Cap, compre e ajude as Apaz, premiação só para a nossa região. Especial de novembro do Vale Cap, meio milhão de reais, isso mesmo, 500 mil reais só no quarto sorteio, é pra ajeitar a vida. E tem mais, no primeiro e segundo sorteios, 15 mil reais em cada, no terceiro 30 mil, no Super Giro 30 prêmios de 2 mil reais. E no quarto sorteio, meio milhão de reais, isso mesmo, 500 mil de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. De volta com o Band Cidade, a Câmara de São José dos Campos fez hoje a leitura de pedidos de afastamento do prefeito Anderson Farias. As solicitações foram feitas por munícipes que pedem a apuração de nomeações que foram feitas por Anderson. Quem está acompanhando de perto esse assunto e tem todas as informações no BC2 de hoje é o nosso repórter Matheus Agostinho. Tudo bem, Matheus? Boa noite para você. Quais suas informações? Oi, Lucas, uma boa noite para você, boa noite também para todos aqueles que nos acompanham aqui no Band Cidade, segunda edição. Pois é, esses pedidos aí do afastamento foram lidos pelo presidente da Câmara de Vereadores aqui de São José dos Campos, Roberto Dueleving, na sessão ordinária realizada no dia de hoje, ali mesmo na Casa de Leis. Segundo ele, haverá uma análise da Procuradoria Legislativa da Câmara acerca aí desses pedidos que foram lidos no dia de hoje. Ou seja, os advogados vão examinar certinho os pedidos da cassação apresentados contra o prefeito Anderson Farias. É uma espécie de uma checagem legal antes dos vereadores decidirem ou não se vão realmente cassar o mandato do prefeito. Um dos pedidos de afastamento foi protocolado pela vice-presidente do Partido Liberal, a Paula Custódio. No documento é pedido aí o afastamento do prefeito para que sejam apuradas nomeações feitas pela gestão. Segundo o pedido dela, são questionados 3 cargos que teriam ligação direta com o prefeito Anderson Farias, como por exemplo a nora dele e também um amigo do filho. Se aprovada, a solicitação vai para a Câmara para uma análise legal ali do Judiciário da Câmara. Caso seja julgado procedente, esse pedido aí de afastamento pode se tornar uma cassação que deverá ser votada também pela Câmara dos Vereadores aqui de São José dos Campos. Mas no dia de hoje foi apenas a leitura desses pedidos. Lucas, é com você no estúdio. Valeu, Matheus. Obrigado pelas suas informações. Assunto que a gente segue acompanhando hoje, pelos próximos dias também aqui na Band Vale. Outros detalhes sobre isso lá no portal bandvale.com. Valeu, Matheus. Bom descanso para você. E a Prefeitura de Caraguatatuba anunciou hoje uma mudança na Secretaria de Saúde da cidade. Rafael Guetti Bauerman Oliveira anunciou nas redes sociais o afastamento do cargo. De acordo com a administração municipal, quem assume a pasta agora é o vice-prefeito Sérgio Braz. Ele também segue como vice, acumulando os 2 cargos. E a quarta-feira deve seguir com temperaturas altas e pancadas de chuva isoladas em boa parte da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Todos os detalhes agora na previsão do tempo. Em Caçapava, a temperatura alcança os 32 e o clima segue abafado e com pancadas de chuva isoladas. Em Jacareí, tempo úmido e instável. A máxima prevista na cidade também é de 32 graus. Já em Queluz, os termômetros chegam a 28 graus, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Santa Branca, os termômetros marcam até 29 graus, com céu encoberto e chuva constante. Em Taubaté, céu nublado e chuva moderada ao longo do dia. As temperaturas máximas no município chegam a 33 graus. No litoral norte, Ubatuba terá um dia mais fresco, com máxima de 23 graus, períodos nublados e chuvas mais frequentes. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão registra mínima de 15 e máxima de 25 graus, com tempo fechado e chuva moderada. Nos próximos dias, a cidade deve ter temperaturas mais baixas e aumento da chuva, principalmente na sexta-feira, quando há risco de acumulado acima dos 50 milímetros. Na quinta-feira,
quinta-feira, os termômetros marcam 26 graus. Sexta-feira, expectativa de chuva forte, com acumulados acima dos 50 milímetros. E no sábado, temperaturas mínimas de 11 graus. Já no domingo, sol entre nuvens e temperatura com elevação máxima na casa dos 26 graus. Quase 11 bilhões de reais. Essa foi a receita da Embraer no terceiro trimestre deste ano. No trimestre, a Embraer entregou 62 aeronaves, 20 jatos comerciais, 41 executivos e 1 de defesa. Esse número representa alta de 5% na comparação com 2024. A receita total da Embraer chegou a 10 bilhões e 900 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Esse é o maior valor registrado pela Embraer num período de 3 meses. O faturamento cresceu 15,8% em relação ao mesmo período de 2024. No acumulado do ano, a receita atingiu 27,5 bilhões de reais, um aumento de 27% na comparação com o ano passado. O lucro líquido ajustado no trimestre foi de 289 milhões de reais. Em 2024, tinha sido de 1 bilhão e 200 milhões, impulsionado por um acordo com a Boeing. No ano, o lucro soma 535 milhões de reais, bem abaixo do registrado no ano passado. Entre os setores de maior destaque no trimestre estão a aviação comercial, que registrou crescimento de 27,5%. Já a área de defesa e segurança teve aumento de 23,8% na receita. Para o fechamento de 2025, a Embraer prevê entregar de 77 a 85 aviões comerciais e entre 145 e 155 jatos executivos. A receita total estimada pela companhia deve ficar entre 7 e 7 bilhões e meio de dólares. 997168021, tem mais mensagem chegando aqui para nós no Band Cidade de hoje. É muito bom saber que você está por aqui. Vamos acompanhar na tela. Jorge Arthur, de São José dos Campos. Boa noite, Lucas. Parabéns pelo jornal. É o melhor jornal da região. Obrigado demais, Jorge. Valeu pela sua audiência. A Mércia, de Taubaté. Boa noite, Lucas. Parabéns pelo excelente jornal. Taubaté chove e o ar está uma delícia. Abraços a você e toda a equipe. Chuvinha que veio em boa hora aqui na nossa região, né, Mércia? Obrigado pela sua participação. O Renato, parabéns, Lucas, pela excelência da apresentação no Band Cidade, segunda edição. Grande abraço. Abraço para você também, Renato. Valeu pela sua audiência. O Didimo, de São José dos Campos. Boa noite. Impossível não assistir ao Band Cidade. Eu e minha esposa sempre ligados nesse horário. Valeu demais, meu amigo. Obrigado pela sua participação e pela sua audiência de todos os dias. O Alexandre Rodrigues, de Ubatuba, ligadinho no Band Cidade, segunda edição. Valeu, Alexandre. Obrigado pela sua audiência também. A Miriam Santos, boa noite, Lucas. Parabéns pelo seu trabalho. Deus te abençoe e um grande abraço. Deus te abençoe também, Miriam. Obrigado pela sua participação e pela audiência. Mais uma rápida parada aqui no Band Cidade, agora imagens ao vivo direto de São Sebastião. Hora certa para você, 7h12, a gente volta já já. Fala, doutor Isael! Olá, doutor Isael. Aqui é a Letícia, falo de Taubaté. Gostaria de tirar uma dúvida sobre acne. Qual que é a melhor forma de cuidar? Olá, Letícia. Obrigado pela pergunta, hein? Quer saber sobre acne? Acne é uma condição da pele que ocorre quando os folículos pilosos ficam obstruídos por óleo e certas células mortas, provocando cravos, espinhas e inflamação. Entre os fatores que contribuem estão alterações hormonais, o estresse, a genética, a dieta também rica em açúcares e produtos oleosos, além do uso inadequado de cosméticos. Cuidado começa com a higiene adequada da pele, usando sabonetes suaves, evitando esfregar ou espremer as lesões, As pessoas fazem muito. Em casos moderados ou graves, o acompanhamento com o dermatologista é fundamental, podendo incluir tratamentos tópicos, medicamentos orais ou terapias específicas da pele. Existe uma série de propostas para cada caso. O coração do agro paulista é a FAESP. Trabalhamos com ética e transparência para defender os interesses dos produtores rurais e impulsionar o desenvolvimento do setor. Com o Senar São Paulo, oferecemos treinamentos que atualizam e capacitam os trabalhadores do campo. E através dos sindicatos rurais, atendemos às necessidades de quem produz o alimento do mundo. Sistema FAESP, Senar São Paulo e sindicatos rurais. Juntos, tornando o futuro do agronegócio mais sustentável.
Quando o seu corpo pede mais, o que você entrega a ele faz toda a diferença. Chegou o Highway Serra Mar, o iogurte com 15 gramas de proteína, 0 açúcar, 0 lactose e com sabores irresistíveis. É mais do que um whey. É combustível para quem se movimenta, para quem busca mais saúde, mais desempenho e mais sabor. Seu corpo, seu melhor desempenho. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. De volta com o Band Cidade para falar agora que o IBGE divulgou hoje os rankings de nomes e sobrenomes mais comuns no Brasil. A gente separou esses rankings das cidades aqui da nossa região. Você confere na tela os nomes femininos mais comuns em São José dos Campos. São Maria, Ana e Júlia. Já em Taubaté, esses nomes se repetem. Maria, Ana e Júlia, quase que com o mesmo percentual estatístico dessas duas cidades, né? Já os nomes masculinos em São José dos Campos foram José, João e Lucas. Em Taubaté, esses nomes também quase que se repetem. José, João e Luiz também com percentuais ali bastante parecidos. E tem também o ranking dos sobrenomes mais comuns. Em São José dos Campos, em primeiro lugar, está o sobrenome Silva, com 13%, quase 14%. Em segundo lugar, Santos, com 9%. E em terceiro lugar, de São José dos Campos, Oliveira, com quase 6%. Já em Taubaté, os sobrenomes são Santos, com um pouco mais de 12%, Silva, com quase 12% e Oliveira, com um pouco mais aí de 5%. E os nomes mais comuns também no litoral norte. Destaque para a cidade de Caraguatatuba, José, João e Luiz são os nomes masculinos mais comuns, com 2%, 1,5% e pouco menos de 1%. E os nomes femininos mais comuns são Maria, com 4,6%, Ana, com um pouco mais de 2% e Júlia, com menos de 1%. Esses são os nomes mais comuns nessa nova plataforma que foi divulgada pelo IBGE e que consta aí esses nomes aqui na nossa região. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é uma das provas mais importantes do Brasil. É a nota dessa prova que garante o acesso a universidades públicas e privadas. A avaliação começa nesse final de semana e os estudantes da nossa região estão a todo vapor nessa reta final. Na reta final do Enem, a rotina dos estudantes é de foco total, mas também de cuidado. Nesta escola, em São José dos Campos, os últimos dias antes da prova são marcados por revisão. Mas o equilíbrio entre descanso e estudo também é importante. Não pode perder o ritmo, mas também não pode exagerar agora. Então tem que manter hora de sono, uma alimentação tranquila, bem leve, e não só no dia, um pouco antes também. Mas não pode deixar de estudar, rever princípios básicos, conceitos importantes para essas provas de humanidades. E neste domingo não haverá salas vazias como essa. Mais de 4.800.000 pessoas estão inscritas no Enem 2025. No primeiro dia de provas, estudantes enfrentam questões de ciências humanas, linguagens e a temida redação. Entre os alunos do terceiro ano, o assunto do momento é o tema da redação. Entre eles, a expectativa para alguns temas. Os palpites não faltam. Eu acho que vai ter algo relacionado sobre as telas. Acho que vai sobre o uso excessivo de telas nos dias de hoje. Eu espero que seja minorias, igual foi nos outros anos. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que vai envolver muito o eixo tecnologia. Mas para o que viajar a gente está preparado, a gente teve uma boa preparação. E se preparar para essa parte importante da prova é essencial. Na aula de gramática, a orientação é não só para decorar regras ou fórmulas, mas sim para compreender o texto, interpretar e construir ideias com clareza. O Enem coloca um texto em que vai ser cobrado do aluno a percepção, assim, por que esse texto não tem uma pontuação, por que foi retirada a vírgula, qual o que isso quer dizer para o sentido do texto. Então é esse olhar mais refinado que a gramática dá para o aluno, que vai fazer com que ele também interprete corretamente e tenha uma visão mais crítica aí daquilo que ele está lendo. E além de revisar conteúdo, é importante entender como o exame é corrigido. Chutar as respostas, de acordo com os professores, não é uma boa alternativa.
O Enem, ele é um pouquinho diferente dos demais vestibulares tradicionais, porque ele tem a equivalência TRI, né, das notas. Então, você faz uma pontuação que ela é progressiva. Então, se você acerta uma difícil e erra uma fácil, a pontuação ela é diferenciada. Então, é melhor você ter uma boa constante, uma constante de acertos das questões fáceis, para depois a gente agregar valor nas questões mais difíceis. Boa noite para você. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Operação contra o Comando Vermelho na Bahia e Ceará prende 38 bandidos e deixa um morto. Alvos foram núcleos armado e financeiro. Justiça do Rio de Janeiro autoriza a transferência de 7 chefões do crime organizado para penitenciárias federais de segurança máxima. Em entrevista para a imprensa estrangeira, Lula diz que mega operação no Rio de Janeiro foi desastrosa e houve matança e que espera investigação. Oposição reage à fala do presidente. CPI do crime organizado é instalada no Senado. Governista fica com a presidência e oposição com a vice-presidência da comissão. E veja também no Jornal da Band. Saiu a lista dos nomes mais populares do Brasil. Deu Maria e José